Muito bem. Eu quero fazer uma meditação em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Mesmo texto, inclusive, que o bispo Walter leu hoje, essa semana no presbitério. 1 Coríntios, capítulo 10, uma leitura e uma palavra de oração. Verso 1 até o verso 6, em primeiro lugar. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos, em Moisés, foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Deus e Pai amado, soberano, irmãos, este episódio da carta aos 1 Coríntios é uma puxada de orelha bastante interessante que Paulo está dando aos coríntios. Corinto é uma cidadezinha não, uma grande cidade, que ligava os dois pontos da Grécia. Só que esse Corinto dos tempos bíblicos, quem vivia lá não era bem gregos, não eram bem os gregos que viviam lá. Os gregos viviam lá, mas eram misturados com muitos povos. Porque Roma, no ano 146 a.C., Roma invadiu a Grécia e destruiu Corinto completamente. Corinto ficou arruinada por Roma em 146 antes de Cristo. 44 antes de Cristo, quer dizer, quase 100 anos depois, Roma enviou para Corinto uma expedição para colonizar Corinto. Ou seja, Corinto foi destruída 150 anos antes de Cristo por Roma. 100 anos depois, Roma mandou um grupo para lá para repovoar Corinto, porque a cidade não conseguiu se reerguer do nada, se reerguer sozinha. Então, esse Corinto que a gente vê na Bíblia é um Corinto que tinha muitos romanos vindos de Roma como colonos para colonizar Corinto. E também vários outros povos estavam ali, inclusive gregos também. Então, esse Corinto aqui era uma salada muito grande de povos diferentes que reconstruíram Corinto. Então, esse Corinto que fala na Bíblia não é um Corinto essencialmente grego, uma cidade grega. É uma cidade com uma mistura muito grande. E como tinha uma mistura muito grande, muitos sistemas religiosos existiam. Quase todos, idólatras, né? Não posso falar que todos eram idólatras, porque os judeus estavam lá em Corinto também com as suas sinagogas. Então, quase todos os sistemas religiosos que existiam em Corinto eram idólatras. Ou seja, uma cidade enorme, muito grande, ela tinha um porto ao leste e um porto ao oeste. Ela era banhada pelos dois lados. Ou seja, ela era um importante ponto estratégico de comércio. Corinto não podia subir do mapa de forma alguma por causa do comércio. E ela então cresceu. Cresceu com essa miscelânea toda. Cresceu com toda essa problemática de muitos tipos de fés, muitas crenças, muita idolatria. E lá estava a igreja que Paulo plantou. Essa cidade também se tornou uma grande cidade, com toda por causa do comércio, e com toda essa misturada toda. Corinto era uma cidade badalada pelas pessoas. Quer morar bem? Vai para Corinto. Quer morar numa cidade próspera? Vai para Corinto. Não fica na roça, não. Saía da roça e ia morar em Corinto. Ou seja, a galera de Corinto tinha esse negócio aqui, ó. Eram dotados do nariz em pé.
eram dotados assim, não, nós somos de Corinto. Nós somos de Corinto. Corinto é a cidade. Nós moramos na melhor cidade da Grécia. Nós estamos aqui. Havia essa falta de humildade, essa soberba de ser de Corinto. Natural de Corinto. Nasci em Corinto. E quando você institui uma igreja, quem são as pessoas que vão parar nessa igreja? As pessoas dali, da redondeza, né? As pessoas mais próximas. Então, qual era o pecado dessa igreja? O pecado dessa igreja era achar que era mais do que os outros. Você vê que lá Paulo teve que falar sobre os dons. Olha, gente, peraí. Não existe dom melhor, não existe dom pior. Nós temos muitos pecados em Corinto, problemas da igreja que remetem exatamente a uma origem comum, a soberba. O pensar de si além do que convém. E esse era o grande pecado dos coríntios. E aí Paulo começa dando a sua puxadinha de orelha na igreja de Corinto. Aos soberbos, escutem o capítulo 10. E ele começa falando de algo assim que eles conheciam muito bem. Que esse povo de Deus conhecia muito bem. Esse povo de Corinto conhecia muito bem. Ele começou falando da história do povo de Israel, né? Lá no deserto com Moisés. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, olha que graça. E todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Ele disse assim, olha, aqueles prodígios todos, tudo aquilo que aconteceu. Você imagina o que é você ser liderado por um profeta que na pior hora da sua jornada consegue tirar o povo do Egito com o braço forte do Senhor, com milagres. 15 dias atrás eu mostrei como é que a ciência já descobriu que aquilo tudo foi verdade. Aí ele chega diante do Mar Vermelho. E agora, Moisés, o que a gente vai fazer? Os egípcios estão vindo lá atrás. E a gente agora está encurralado no mar. Vai morrer todo mundo, Moisés. Bota essa batata quente na mão agora do líder. E agora? Tirou a gente de lá para morrer aqui, né? Foi isso que você fez. E esse líder se ajoelha e fala com o Senhor. E o mar se abre na frente dele. Meu Deus. Nesse dia, Moisés, que já tinha muitos feitos diante do povo, pontuou de vez toda a sua autoridade diante daquelas pessoas. Porque, irmãos, eu não duvido que o mar abra. Eu duvido que o mar abra na hora que eu ajoelho e mando ele abrir. O mar pode abrir. Agora, abrir exatamente na hora que eu estou precisando que ele faça isso, aí que foi o milagre. Não é uma coincidência. Mar não abre do nada assim toda hora. E eu saber qual é a hora que o mar vai abrir para forjar um milagre também é algo impossível. Eu não duvido que mar abra, só que do jeito que foi feito, irmãos, um vento bateu no mar e o mar abriu. E o povo passou a seco. Detalhe, Faraó entra no mar e o mar fecha e mata todo mundo. E eles estão agora do outro lado do mar. Olhando para trás, os egípcios sendo mortos por um milagre que Deus fez através do seu líder Moisés. Então Paulo relembra essa história. Gente, nosso povo foi batizado na nuvem, foi batizado no mar. Ele nasceu desses milagres. Ele passou a existir através desses milagres. Isto era a marca desse povo, dessa gente, a lembrança dessa história.
E ele então, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Caramba! Só que dessa gente toda que passou o mar, dessa gente toda que atravessou o mar, posterior a isso, não viveram de acordo com a vontade do Senhor. Foram idólatras, serviram a outros deuses, a gente vai ver aqui uns detalhezinhos aqui. E aí o que aconteceu? Todos foram sepultados em 40 anos nas areias do deserto, com exceção de 2 pessoas, Josué e Caleb. Os 2 espias da comitiva que havia feito a visita à Terra Prometida, lá em Jericó, e voltaram falando que as coisas eram tudo assim, que os homens lá tinham muito grande e tal, cada homem enorme e tal, as muralhas eram muito grandes. E Josué e Caleb disseram, não, peraí, mas é grande, mas não é invencível. A gente pode sim. Só esses 2, depois de espiar a terra, voltaram com boas notícias. Todos os outros falaram contra. Não, é impossível. Não, é muito grande. Não, não dá. Nosso grupo... Todos estavam olhando com uma visão humana e não com uma visão do céu. E esses 2, só esses 2, que entraram na terra prometida. Todos esses que passaram pelo mar morreram em 40 anos no deserto. É isso que Paulo está lembrando a eles. Olha, Deus não se agradou desse povo que passou o mar. Todos morreram no deserto. Faraó morreu afogado. E os outros que passaram? Porque pecaram lá do outro lado. Porque não aceitaram. E aí, Paulo vai falar de 4 pecados. E que eu estou do outro lado, bem na fita, né? Conseguimos, nosso Deus é maravilhoso, mas olha como a gente fica vaidoso, né? A gente consegue uma grande vitória, como é que a gente fica vaidoso, né? Meu Deus do céu! Consegue uma grande vitória, alcança uma grande meta, e a gente aí dá aquela olhada assim, do lado, para ver se tem alguém olhando para a gente. Pois é, pois é. Eu sou o cara mesmo, não tem jeito, olha só. Não vou dizer nada para ninguém porque eu sou humilde, mas por dentro eu estou me gloriando. E esse gloriar interior os levou à ruína. Esse gloriar interior os levou... Paulo está comparando esse povo que foi formado através de um grande feito com o povo que habitava em Corinto. Vocês estão pensando o quê? Lembram lá dos nossos pais que tiveram sob a nuvem, foram batizados no mar, em Moisés. Mas Deus não se agradou e ficaram nas areias do deserto. Então Paulo vai falar de 4 episódios para mostrar os desagrados de Deus. Não sejam idólatras. Verso 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. Olha que coisa estranha, gente. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Verso 7. Ele fala assim, não sejam idólatras como alguns foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. A que ocasião Paulo está se referindo no Velho Testamento? Ele está se referindo a Êxodo capítulo 32, verso 25. Esse é aquele momento em que Moisés
sobe o monte para receber as tábuas de Deus. Moisés sobe o monte para receber as tábuas de Deus. Só que Moisés demora um tempo lá no monte. Ele leva 40 dias para receber as tábuas do Senhor no monte. E o povo começa entendendo que Moisés não volta mais. O povo começa ficando impaciente e pressiona Arão, que era o secretário de Moisés. Pressiona Arão para que Arão resolva essa situação, lhe apresente um novo Deus para servir. Porque aquele Deus de Moisés, no texto diz, esse Moisés, a gente nem sabe mais se Moisés volta. E aí Arão foi pressionado, pediu que trouxessem ouro, e ele esculpiu um bezerro de ouro. Esculpiu um bezerro de ouro, e o povo agora se alegrava, porque eles tinham um Deus para servir, um bezerro de ouro. E Moisés, quando desce o monte com as tábuas da lei, para fundar a nação, ele encontra aquela situação, um alarido de alegria dentro do povo, muita festa, muita bebida, muita comida. Tinham feito holocaustos ao bezerro de ouro, tinham adorado o bezerro de ouro. As mãos de Arão confeccionaram um Deus para eles. E agora eles se alegravam. E agora eles se fizeram um churrasco bacana. Porque você sabe que depois do sacrifício tem um churrasco, né? Porque o povo vai comer a carne que foi sacrificada. Então é feita a oferenda e depois toda aquela carne é distribuída. Quem é que não fica feliz num churrasco, irmão? Uma gordurinha da picanha, irmão. Dá até dopamina na gente, é dopaminérgica. Aumenta os neurotransmissores do prazer e a gente fica todo feliz e com a barriga pesada. Não é assim que faz churrasco? Churrasco é feito assim. E fica todo mundo feliz, todo mundo alegre. Churrasco. Ai, ai. Gente, na verdade, eles não foram... Olha só que coisa estranha, né? Eles não foram servir a um outro Deus, exatamente, de um outro povo. Eles fizeram um Deus dentro do seu próprio povo. Pediram o sacerdote para fazer um Deus, Arão para fazer um Deus para eles servirem. Porque aquele de Moisés, ele já não sabia mais se Moisés voltava. Eu, na minha interpretação, na minha humilde interpretação, não acho nem que o negócio era o novo Deus. Eu acho muito mais que o negócio era o prazer daquela comemoração. O prazer de estar junto, é um prazer social, de estar junto. Prazer daquela hora. Porque, irmãos, o que Moisés encontrou foi um bezerro e muita alegria, e festa, e dança, e música, e alarido, e gritos. Foi o que Moisés encontrou. E aí você sabe da história. Trocaram Deus pela idolatria e pelo prazer. E aí você conhece a história. Novamente, continuando. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia, 23.000. Imoralidade, irmãos. Este capítulo, esta imoralidade se refere a Números capítulo 25, do verso 1 ao verso 9. O pecado em Baal-Peor. Os moabitas eram um povo vizinho de Israel, descendentes de Ló, sobrinhos de Abraão. Os israelitas comeram e se prostituíram com as mulheres dos moabitas. Participaram dos sacrifícios pagãos, desobedeceram à aliança de Deus. Ele lembra de um outro episódio.
Vocês estão lembrados que eles fizeram lá com os moabitas? Os moabitas, eles não podiam ter contato com os moabitas. Eles não podiam andar junto com os moabitas. E o problema não era um problema étnico. Os moabitas eram parentes deles também. Os moabitas. Mas não era um problema étnico. Era um problema moral. Olha, os moabitas, eles são idólatras. Os moabitas sacrificam. Os moabitas, eles aderiram a esses sistemas religiosos de culto à prostituição. Tem prostituição no culto dos moabitas. Não era todo moabita assim, né, irmão? Lembre que Ruth era moabita e foi uma descendente direta de Jesus, uma ancestral direta de Jesus. Então o problema não era étnico, o problema era que este grupo, com as suas exceções, era idólatra. Era imoral. Estava além da moral de que o povo de Deus poderia viver. Então, eles se misturaram com essa gente. Eles se misturaram com os idólatras. Via casamento, via relacionamento, via andar juntos. Gente, olha a importância da gente ver com quem a gente anda. Olha a importância, quem vai casar, ver com quem você vai casar. Porque se não tiver a mesma fé que você, das duas umas, ou você vai conseguir influenciar essa pessoa a passar para o teu lado, ou a mais provável é que você vai ser influenciado a passar para o lado dela. Essa é a mais provável, a mais natural é essa. Se você conseguir fazer isto, de trazê-la para a fé, maravilha, que legal, ótimo, fantástico. Mas não é isso que a gente observa na prática. Na prática, a gente observa o contrário. E Deus, sabendo disso, ele disse, olha, não pode se misturar. Porque se você se mistura, você recebe influências. Você recebe muito mais influências do que você acaba influenciando. Eu não posso ir para lá, eles é que têm que vir para cá. Aqui dentro, nós somos maioria e acabamos influenciando. Mas aonde a gente é minoria, a gente acaba sendo influenciado. Que num lugar onde todo mundo faz de um jeito, você é o único estranho que faz diferente, um dia você começa reconsiderando que você deve fazer como todo mundo faz. Afinal de contas, aqui é assim. Um outro exemplo. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Aqui, onde ele está falando disso? Ele está se referindo a Números 21, verso 4, verso 9. A serpente abrasadora. Esse a gente vai dar uma olhada lá. Vamos lá ler. Números 21. Gente, qual foi o problema aqui nas serpentes abrasadoras? Serpente de bronze. Verso 4 ao verso 9. Então os israelitas partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho. Sempre isso, né? Impaciente. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire.
de nós as cobras. Olha só para mim agora. Gente, qual foi o pecado agora? Pecado agora porque estava demorando muito, o povo se tornou impaciente, a promessa de Deus não vem. Ele disse que ia levar a gente para uma terra boa. Cadê essa terra que não aparece nunca, que não chega nunca? E aí começou a ter buchicho, tititi, fofoquinha, falando que Moisés já perdeu a visão, Moisés já não está mais no caminho, não. Deus aí já esqueceu, a gente está andando nesse deserto há tanto tempo e a gente não chega em lugar nenhum. Pecado de rebeldia, de insurreição, de fofoca. Falaram contra Deus e falaram contra Moisés. Novamente, vem o castigo, mas olha que o castigo vem com uma atenuante, né? Manda a cobra lá para eles, manda a cobra morder essa gente aí. Vai ser cobra comendo cobra agora. E as cobras começaram, e eles disseram, não, a gente está arrependido, Moisés, ora ao Senhor, Moisés, tal. E Moisés aí orou ao Senhor. Aí o Senhor aí disse, você vai levantar uma serpente de bronze e tal, vai botar no meio do arraial lá, e essa vai ser a saída. As cobras vão continuar mordendo, mas quem olhar para a serpente que você colocar lá no meio do arraial, esse vai viver. Se não der tempo de chegar lá, vai morrer. Olha qual foi a solução de Deus. Não foi uma solução categórica. Tire as cobras. Ele não tirou as cobras continuaram mordendo. Mas agora tem uma salvação aqui. Se você tiver fé, você vai correr até ela, vai olhar para ela e não vai morrer. E depois essa passagem foi usada como um tipo de Cristo. Porque foi assim, né, que aconteceu com o nosso Senhor. Ele foi levantado da terra para que a gente vivesse a olharmos para Ele. E esse olhar é um olhar, não é apenas um olhar físico, é um olhar espiritual, andarmos com Ele. Mas Israel cometeu esse pecado. Um outro pecado muito parecido com esse também está no final, é o quarto pecado, da qual Paulo está falando que os coríntios possuíam. Diz a palavra aqui, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A qual passagem se refere esse pecado? Esse pecado está narrado em Números capítulo 16, verso 41. Após a terra engolir Corá, Datã e Abirão, esses camaradas se levantaram contra Moisés, dizendo que todos eram consagrados dentro da congregação. Que história é essa que Moisés era mais consagrado do que os outros? Que história? Não, todos aqui, toda a congregação é santa. Todos são santos. Esse foi o questionamento de Corá. Que Moisés não tinha o direito de se apresentar como o chefe e o grande líder da nação. Porque os outros, todos eram consagrados. E aí o que aconteceu? Moisés, então, lá no texto, né, vai orar ao Senhor e manda o povo se afastem da habitação de Corá, Datã e Abirão. Se afastem dessas habitações e a terra embaixo das habitações dessas tendas abriu. Depois que Moisés disse exatamente isso. O Senhor vai nos colocar à prova aqui. Se a terra abrir e eles descerem vivos para o fundo da terra, então Deus fala através de mim. E olha você, meu Deus, um homem que diz uma coisa dessa. E o relato diz que a terra abriu e as tendas desses camaradas entraram de terra dentro e desceu a família toda viva, foi soterrada. Aí você sabe o que aconteceu? Morreram Corá, Datã e Abirão, suas famílias e tudo que tinham, a terra engoliu. E aí, depois, no dia seguinte, umas pessoas lá em Israel começaram a dizer assim,
Ele não tinha o direito de fazer isso. Como assim? Aquelas famílias eram famílias de Deus. Aquelas famílias eram famílias abençoadas. E começaram a falar de Moisés. Começaram a reclamar. Houve uma disputa. Tipo assim, quem é de Deus aqui? Vamos ver quem é de Deus então. Afastem-se da casa deles aí. E aí, o que Moisés diz exatamente é o que acontece. Pronto, ficou provado que Moisés era de Deus. E no dia seguinte, começa um buchicho no meio das pessoas, no meio das famílias, de que Moisés não tinha o direito de ter feito daquele jeito. Aí o que aconteceu? O povo murmurou contra Moisés e Arão, dizendo que eles mataram o povo do Senhor. Como juízo, veio uma praga enviada pelo anjo destruidor. Segundo os comentários, o tal de anjo destruidor seria o mesmo anjo que passou lá no Egito e levou os primogênitos dos egípcios. Deus mandou uma praga, e essa praga consumiu 14.000 pessoas. E essa praga só cessou quando Moisés habilmente correu e disse para Arão: Arão, corre, pega um holocausto e oferece um sacrifício, correndo. E Arão fez isso, e no momento que Arão fez isso, a praga cessou. O anjo destruidor parou de destruir e levar aquelas pessoas. A soberba dos coríntios, a altivez dos coríntios, relembrava a Paulo esses eventos. Essas pessoas pensavam sobre si muito além do que vem. Essas pessoas pensavam sobre si que elas podiam ensinar a Deus alguma coisa. Que elas podiam dizer: Deus, tu não podia ter feito isso? Afinal de contas, essas famílias aqui, elas pensavam assim. Porque quando a pessoa, irmão, ela não consegue se colocar no seu lugar, como os coríntios, eles começavam achando que eram os melhores ali. Moravam na cidade mais importante. Vamos dizer assim, tipo São Paulo da vida aqui, cidade mais importante do Brasil. A Avenida Paulista é conhecida no mundo todo. O lugar onde mais negócios se faz. Saiu ontem no G1, inclusive. Eu vi assim, né? Que São Paulo é a cidade mais ativa do mundo a nível de não parar. São Paulo é a cidade que não para. Corinto, a cidade mais importante. A igreja de Corinto era um recorte dessa cidade. Era um recorte do pensamento dessa cidade. A igreja de Corinto tinha muitos problemas com soberba, com altivez. E Paulo chamou a atenção várias vezes dessa igreja. E essa aqui é só uma delas. Quando ele está falando sobre os dons espirituais, ele também está chamando a atenção. Não é um rito de ensinamento que ele está fazendo. Não, ele está falando, gente, não existe dom maior nem dom menor. Gente, pelo amor de Deus. Eu vou explicar a vocês como é que é isso. Então, queridos irmãos, eu trouxe essa palavra hoje porque nós estamos frente a grandes propósitos dessa igreja. A nossa igreja. Ano 40 vem aí. Nós precisamos nos preparar para isso. Fique imaginando, irmãos, a gente hoje, aqui vai ficar muito bonito, muito bacana. Lá aqui atrás já está. As pessoas só elogiam quando vão aqui atrás. Aqui vai ficar muito bacana, muito bonito. E agora você já imagina no meado do ano que vem, quando a gente estiver começando a fazer o jardim lá fora e o estacionamento. Vai dar vaidade? Vai fazer a gente crescer? A gente precisa pensar sobre isso. Não seremos a melhor igreja de Queimados,
Não seremos nem de Queimado, nem da Nova Vida, seremos só mais uma. Mete isso na sua cabeça, para não atrapalhar tudo. Porque eu já começo metendo isso na minha cabeça. Você quer ver a pessoa mais assediada do que eu, a nível de elogio, Pai amado? Eu acho que é aí que o Satanás já pensa que vai me pegar, me elogiando. Pelo tempo decorrido, com dinheiro ele não conseguiu. Com mulher ele não conseguiu, então ele falou, não, agora vai. Com elogio ele cai. Porque não tem um pastor que chega aqui, convidado aqui, que não encha de elogio depois que entra aqui dentro. Tá? Ele não elogia enquanto ele está aqui, nem passa no quintal. Mas quando ele passa dali para lá e chega no andar da cozinha, o bispo gostou tanto do que viu lá em cima, que ele falou, em 2026 o jantar dos pastores vai ser aqui. Essas coisas podem arruinar tudo. Esses pensamentos podem arruinar tudo. A gente precisa ter um pacto com o Senhor de se manter diante dele e não achar que o que a gente consegue fazer está muito mais relacionado com a nossa capacidade, porque nós não temos capacidade alguma. Tudo é Deus. Sempre Deus. Sempre foi a vontade do Senhor. E ano 40 vem aí. Eu já estou pensando nos missionários para a gente mandar para bem longe. Quando fala assim, o missionário fica tudo triste. Mas muda, irmãos, quem está na obra do Senhor precisa considerar que isso é possível de acontecer. Quando eu comecei na igreja, era de praxe o bispo mudar a gente de lugar. Ninguém pensava que ia ficar a vida inteira na igreja. Isso era no máximo 10 anos. Quando ele esquecia de você, tu ficava 10 anos na igreja. No máximo. 3, 4, 5 anos, você já era convidado para pegar a família e ir para outro lugar. Era assim que funcionava. A cabeça do bispo Roberto era assim. Inclusive tinha uma lenda lá, que não era lenda na época, agora é lenda, né? Mas na época, que se o bispo te chamasse para jantar, você já podia já ir de mala pronta, porque ele ia te mandar para algum canto. O bispo te chamou para jantar? Ih, rapaz, vai te mandar para algum lugar. Era assim que se falava nos bastidores lá do presbitério. Mas não pode ser diferente. Se a obra tem que crescer, alguém tem que ir. Se a obra tem que crescer, ela só vai crescer se alguém for. Se alguém se dispor. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus e Pai soberano, eu peço a Ti, ó Deus, pelos próximos anos da nossa igreja.